Olá pessoal, vamos então dar continuidade aos nossos estudos de movimento. Hoje nós vamos introduzir um conceito muito importante, que é o conceito de momento, que ajudou o Newton a formular a sua glamurosa equação F igual a ma. Na verdade, Newton não apresentou a fórmula, a segunda lei da mecânica, como F igual a ma, e sim como a variação do momento com o tempo. Então hoje nós vamos definir o que é o momento, aproveitar para introduzir a ideia de impulso e falar sobre colisões. Isso nós iremos tratar o caso específico de uma partícula colidindo com a parede de um recipiente, o caso de partículas colidindo entre si e no caso de múltiplas partículas, um sistema de partículas, aí aproveitaremos para falar sobre centro de massa e fazer uma introdução sobre as dinâmicas de corpos rígidos ou de múltiplos corpos. Certo? Então vamos lá. Então, primeiro vamos começar definindo o que na física nós entendemos como momento. Momento é um vetor que relaciona velocidade com massa. A gente já discutiu em aulas passadas, em vídeos passados, a dificuldade que se tinha em verificar a massa no século XVII. Então, o Newton aproveitou para relacionar massa e velocidade nesse termo chamado momento. E a gente aprende no ensino médio o momento como quantidade de movimento. São a mesma relação. Aproveitando aqui para dar valores de unidades, normalmente no Sistema Internacional de Medidas, SI, nós trabalhamos com velocidade em metros por segundo, massa em quilogramas e o momento é quilograma metro por segundo ou Newton vezes segundo. Qualquer uma dessas relações está ok. Então, lembrando da segunda lei de Newton, lei fundamental da mecânica, F igual a ma, uma das relações mais importantes da mecânica, que está da física. Então a aceleração ela é definida pela gente como uma variação de velocidade no intervalo de tempo. Se nós tomarmos cuidados aqui com os limites, podemos dizer que essa variação infinitesimal da velocidade com o tempo, a velocidade é dv dt, e se nós quisermos considerar uma situação onde a massa é variável, por exemplo, um caminhão transportando um objeto na estrada e deixando parte desse objeto cair, como um líquido, como areia, por exemplo, bagaço de cana comum, ou um foguete que está consumindo o seu combustível ao longo da sua trajetória, ou eliminando partes desse foguete. Então nós podemos aqui relacionar a massa como uma variável também. E aí, do conceito de momento, massa vezes velocidade, nós podemos dizer que a força é igual à variação do momento com o tempo. Então foi dessa forma aqui que Newton apresentou ao mundo a sua glamurosa equação. Veja que se nós utilizarmos esse diferencial de tempo, passarmos para o outro lado da expressão, nós temos força vezes variação do tempo dp. E se nós aproveitarmos para somar essas pequenas variações ao longo de um intervalo de tempo que seja, nós podemos fazer o que a gente chamou de integração, que é somar essas pequenas partezinhas. Então a gente introduz aqui o conceito de impulso. O impulso ele é definido como essa variação de uma força ao longo do tempo. Como essa força aqui, ela está no intervalo de tempo, então ela vai de T1 a T2, essa é a força resultante, Ela pode ser uma função, ela pode ser uma força variável com o tempo, pode ser uma força constante, mas
Segundo a definição de Newton, essa aqui é uma força resultante sobre os corpos. A origem da força é outra questão, né? Se é uma força de atrito, se é uma força peso, força elástica, é outra questão. O que a gente está falando é que essa variação de força resultante dá uma variação de momento. Tá? Então o momento aqui é um vetor, o impulso é um vetor, como o momento é dado em Newton por segundo, Newton vezes segundo, o impulso também é dado em Newton vezes segundos. Certo? Então a gente vai pensar agora num exemplo simples, mas importante, que é uma partícula colidindo com a parede de um recipiente. Ela pode colidir unidimensionalmente ou bidimensionalmente, tridimensionalmente, aí ela vai ter as várias componentes. Vamos modular primeiro de uma maneira unidimensional, e aqui eu vou colocar 3 instantes de tempo, ó. Essa aqui é a parede do recipiente, e aí a gente vai representar aqui graficamente a colisão dessa partícula em 1D, para que a gente comece com esse unidimensional mais simples e depois vá passando para várias dimensões, incorporando mais partículas, né? O 1D, os casos mais simples, nos ajudam a criar uma intuição que vai ser muito útil para a gente buscar um sistema mais complexo. Então pense aqui, ó, na nossa partícula se aproximando com velocidade V1 dessa parede do recipiente, tá? O objeto tem massa 1. Esse aqui é o instante inicial, antes da colisão, tá? Então aqui eu chamo de antes. É importante que a gente faça esses desenhos e visualize na nossa mente aí a situação antes, a situação durante a colisão, onde há uma deformação, e aqui o surgimento de forças, tá? A parede do recipiente aplica uma força nessa molécula, nessa esferinha, com a intensidade F. Só que essa esferinha aplica uma força com a mesma intensidade, com o sentido oposto no outro corpo, né? São forças que estão atuando em corpos distintos. Aqui na nossa molécula de gás, por exemplo, e aqui no recipiente que contém esse objeto. Então, essas são forças da terceira lei de Newton, ação e reação, certo? Depois da colisão, vamos manter o movimento unidimensional para ilustração e temos uma velocidade 1' do nosso objeto, que a gente vai acreditar que não tenha perdido massa durante a colisão, tá? Então essa é a situação depois. Como a gente introduziu o conceito de momento, vamos aproveitar para colocar aqui, ó, o momento, que é o vetor massa-velocidade, sendo massa positiva na física, né? A gente tem mais dificuldade de trabalhar com massa negativa, a gente sempre opta por trabalhar com massa positiva. Tem o caso do buraco, que seria uma situação de massa negativa, então a gente sempre busca trabalhar com caso de massa positiva. Então, no caso de massa positiva, o momento sempre vai ser na direção da velocidade, certo? Então, se a velocidade está na direção da esquerda, aqui da lousa, então nós vamos ter um momento 1 para a esquerda. Após a colisão, no P1', ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido desse vetor velocidade. Então, o que a gente viu aqui? Que o impulso é igual à variação do momento. Essa variação do momento é P1' menos P1, ambos vetores. Tá? Então a gente tem aqui, ó, o P1' subtraído do vetor P1. O inverso de um vetor é simplesmente pegar o vetor e trocar o sentido dele. Então esse aqui é o nosso P1. Tá? Somente eu troquei o sentido do vetor. Claro que aqui é um movimento unidimensional e a gente poderia simplesmente colocar o valor de o sinal maior, sinal positivo ou negativo, e esses sinais dariam conta de representar os valores aqui e dar a ideia correta fisicamente. Mas eu estou representando como um vetor porque quando formos analisar aqui
no segundo momento, uma situação bidimensional, então vai ser importante essa análise vetorial. E a gente aprendeu aqui, ó, então, nesse momento, que o impulso é igual à variação do momento. Então, o vetor impulso aqui, ó, vai ser a soma desses vetores, tá? Vai ser a variação deles, certo? Então, a gente vai ter aqui essa representação. Agora, vamos ver o caso aqui bidimensional. No caso bidimensional, nós temos a parede do nosso recipiente, tá? E aqui nós temos o nosso objeto, nossa molécula, por exemplo, se aproximando com velocidade v1, massa 1, tem um momento da colisão, tá? Esse aqui é um instante 1, esse aqui é um instante 2, e aqui um instante 3, que após a colisão, o nosso objeto tem uma velocidade v1'. E vamos imaginar que ela tenha mantido a massa. Durante a colisão, nós temos também a ação da força, que aplicada ao longo do tempo, né, ela vai virar o impulso. Então essa força aqui, vamos fazer o diagrama aqui, certo? Dos momentos, o momento P1' e o momento P1, tá? São os vetores. Então, P1' com o P1 vai nos dar o vetor I, pela regra de diferença de impulso, ou diferença de vetores, certo? Para quem não conseguiu visualizar, ó, acompanha aqui, ó, é esse vetor P1' subtraído desse vetor aqui. Uma outra forma de representar é a soma desses dois vetores aqui, só que agora a gente vai somar o menos P1, tá? O menos P1 é igual ao P1, só que ele tem sentido oposto, ó. Veja, mesma direção, só muda o sentido do vetor, tá? É esse vetor aqui, menos P1, somado com esse vetor, certo? E aí aqui estaria o meu vetor transladado I. O vetor, quando a gente translada ele tem se a gente manter as características de intensidade, direção e sentido, ele é o mesmo vetor, somente transladado, certo? Como foi mencionado quando estava descrevendo aqui as forças, essa força ela pode ser variável, tá? Então, quando a gente analisa aqui num gráfico de força por tempo, a força uma função do tempo, a gente pode ter um gráfico tal como esse. Durante a colisão você tem uma variação de força tal que a sua força tem essa cara. Quando a gente fala de integrar, a gente fala de calcular a área nesse gráfico aqui, ó. Tá? Muitas vezes essa força tem uma distribuição que talvez a gente possa aproximar um triângulo, pode fazer aproximações para fazer o cálculo, caso a gente não queira ir fundo na integral, né, ou não conheça a função que descreva perfeitamente. Uma outra maneira é encontrar uma área, uma relação de área, que a gente aproxime aqui, ó, a nossa força para uma força média, no qual essa área que eu coloquei agora achurada aqui embaixo, dê a mesma área do que a área que considera toda a variação adequadamente da força, tá? Então isso aqui é um jeito que nos facilita pensar a respeito da ideia do impulso, certinho? Então, aqui a gente falou, no caso da colisão, a gente considerou aqui, ó, veja que aqui é uma força interna, então a gente tem que tomar cuidado porque Newton falou que é a força resultante. Muitas vezes, né, é apresentada a ideia de impulso como apenas a força externa atuando no corpo. Mas na verdade é que o que importa é a força resultante.
No caso das partículas tocando o interior ou as paredes de um gás, essa força interna é relevante para a partícula sim. Tá? Agora, quando você considera uma situação de múltiplas partículas e analisa o gás dentro de um recipiente como um todo, então como um todo, todas essas energias internas essas forças internas vão se cancelar. Então a força interna resultante é zero, tá? E aí simplesmente somente uma força externa seria capaz de provocar uma variação do momento, tá? Então, detalhe, mas é importante que seja considerado aí sempre a força resultante. Então vamos agora apresentar algum exemplo sobre colisões. Colisões entre essas partículas, entre esferas, tá? Então vamos lá. Vamos começar o nosso modelamento de colisões aqui, ó, com movimento, como a gente gosta de fazer, assim, unidimensional, mais simples. Nós temos aqui nosso objeto caminhando com uma massa, ele tem massa 1, tem velocidade V1, e ele vai colidir com outro objeto 2, que tem a sua velocidade V2, tá? E durante a colisão, o que nós teremos aqui serão forças internas atuando no objeto, tá? Os dois objetos, durante a colisão, essa esfera empurrará a esfera 2 com a força 1, 2, e a esfera 2 empurrará a 1 com a força 2, 1. E quando a gente analisa como um todo, essas forças internas se cancelam, tá? Do conjunto. Se a gente considerar a variação do momento antes da colisão e depois da colisão, né? O momento antes e depois, então essas forças internas não produzem uma variação do momento. Tá? Então o momento antes e depois, vamos chamar de D, deve ser igual. Certo? Então nós vamos analisar essa colisão. Aí a gente não sabe se o objeto 1 vai ter uma velocidade V1 na direção, na mesma direção e no mesmo sentido em que ele estava, ou na direção oposta. Assim como o V2 linha, a gente já vai imaginar que ele vai ser empurrado na mesma direção em que ele estava se movimentando. Então, na verdade, para ter certeza, a gente precisa avaliar que tipo de colisão a gente vai ter. A gente, na física, acredita muito na conservação do momento. Então, se não houver forças externas atuando no corpo durante a colisão, então a variação do momento deve ser zero. Essa é a conservação do momento. E a gente também acredita fielmente que há uma conservação da energia. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas a energia mecânica antes da colisão, ela tem que ser igual à energia mecânica depois da colisão. O que não significa que a energia cinética venha a mudar. A energia cinética sim pode mudar. E aí a gente vai ver que a energia cinética, no caso aqui, a gente não tem potencial. A energia cinética inicial, vou colocar aqui I, mais um valor Q, que é uma constante, tá? Igual à energia cinética final. O Q aqui pode ser uma transferência da energia cinética na forma de calor, na forma de ruído, na forma de qualquer tipo de vibração, tá? Térmica, né? Por exemplo.
Aí nós temos pelo menos 3 tipos aqui de situações, né? Não, são 3 tipos de situações do Q. O Q aqui ele pode ser maior do que zero. Se o Q for maior do que zero, o EF, a energia cinética inicial, vai ser menor do que a energia cinética final. Tá? É que eu estou somando um número aqui nesse lado da equação, então esse lado aqui da equação vai ser maior. Se é maior, se a energia cinética no final é maior, pode-se dizer que eu tenho um ganho de energia cinética. Não um ganho de energia mecânica, mas um ganho de energia cinética. Quando acontece isso? Pensa num corpo que está parado. Uma granada. Ela explode. Bum! Então, antes desse evento, a energia cinética era zero. Depois do evento, você passou a colocar os objetos em movimento, em todas as direções. Tá? Então, aqui você tem um aumento da energia cinética final, um ganho de energia cinética final. E isso aqui é chamado de colisão ou evento super elástico, onde a energia cinética final é maior do que a inicial. Você pode ter um caso onde o Q é igual a zero. Aí a sua energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Esse termo aqui deixa de existir, ele vale zero. Tá? E aqui é um caso onde a gente chama de caso elástico. É um caso ideal, mas é muito interessante e útil para a gente, porque a gente utiliza essa situação como uma aproximação para vários modelos que a gente cria, tá? Para descrever vários fenômenos, para evitar a complexidade de troca de energia na situação que a gente vem a ter. A gente fala que a energia cinética é conservada e para muitos casos isso é uma excelente aproximação. Agora o Q também pode ser menor do que zero. Se ele é menor do que zero, a energia cinética inicial é maior do que a energia cinética final. Essa energia ela é perdida, ela é transformada, melhor dizendo, em calor. É uma colisão que você arrasta um determinado corpo, esse corpo passa por uma situação de atrito, uma situação de aquecimento, faz barulho, né? Então essa aqui é uma colisão mais próxima do que a gente observa no dia a dia, colisão inelástica. Tá certo? Vamos agora então modelar essa colisão simples, que a gente considera apenas duas partículas em uma dimensão, para o caso elástico e para o caso inelástico. Tá? E aí a gente vai discutir alguns exemplos e ter a noção do que a gente está falando aqui. Tá? Vamos lá. Vamos pensar então no primeiro momento numa colisão elástica. O que significa que a energia cinética ela é conservada. Essa aqui, ó. A energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Então vamos lá. O que acontece com o momento? Então se não tem força externa numa colisão como essa, como é que eu sei que não tem força externa? Os corpos estão com velocidades constantes. Tá? Só tem força externa se eu tiver uma variação dessa velocidade. Se eu aplicar uma força, eu tenho aceleração. Tá? E aí eu tenho variação de velocidade. E aqui eu não tenho. Aqui a velocidade é constante V1. Tá? Então no momento antes da colisão, ele deve ser igual a depois da colisão. Estou assumindo o caso ΔP zero. Tá? Força externa zero. Então eu tenho massa de 1, velocidade de 1, mais massa de 2, velocidade de 2, situação inicial, antes. E agora a situação final, depois. Tá? Depois o que eu tenho? É a massa 1, V1, linha, mais
M2, V2'. Certo? A energia cinética a gente viu em aulas passadas, mv² sobre 2. Então a energia cinética se conserva, é igual a, vamos colocar em outra cor aqui para não confundir, energia cinética inicial é igual a energia cinética final. E é m1v1² sobre 2 mais m2v2² sobre 2, que é igual a m1v1' sobre 2 mais m2v2 sobre 2 ao quadrado sobre 2. Certo? E nesse exemplo, nós vamos tomar o V2 sendo zero. Só para a gente ter uma ideia. Tá? O modelamento físico é esse daqui. Agora basta a gente analisar os valores para a gente ter uma ideia geral. O que a gente vai fazer é escolher esse V2 aqui como zero. Nosso corpo está parado, vem uma outra esfera e colide com esse corpo. Tá? E se a gente chamar esses termos como zero, a gente pode separar um dos termos e misturar as equações, né? Montar um sistema de equações aqui. E se a gente fizer isso para esse caso aqui, a gente tem uma velocidade V1' igual a M1 menos M2 dividido por M1 mais M2. Tudo isso aqui multiplicado por V1. Tá? E V2' é igual a 2M1 M1 mais M2, tá? Multiplicado tudo isso aqui por V1. Jamais você deve decorar uma equação como essa. Você pode obter essas relações a partir desse sistema ilustrado aqui abaixo. Tá? Vamos pensar em dois exemplos. Primeiro exemplo, onde M2, a massa 2, é muito maior do que a massa 1. É um caso bastante específico, mas é um caso também muito comum e muito importante. Aqui o que a gente está dizendo é que a massa 1 é muitas vezes menor do que a massa 2, tá? E ela em repouso, certo? O que a gente espera? Se a massa 2 é muito maior do que a massa 1, se a gente somar ou subtrair o valor M1 desse daqui, ó, que é o que a gente observa aqui em cima, somar ou subtrair um valor, vamos supor, a gente tem uma fortuna de 1 trilhão de reais, quem dera. Se eu subtraio R$1, não muda nada. Se eu tenho um saquinho de pipoca cheio de grãos de pipoca, vou lá e pego uma pipoquinha, 1 grão de pipoca. Não mostrou para outra pessoa nem vai observar, porque essa grandeza aqui é tão pequena que é desprezível. Então vamos supor que essa esferinha aqui, ó, seja a minha esferinha M1. E aí eu vou comparar ela com uma esfera gigantesca, que é a Terra. Tá? A gente vai assumir que ela é uma esfera. E aí a gente vai colidir essa esfera aqui com essa daqui. E como é que a gente faz isso? Dessa forma, ó. Estamos colidindo essa aqui com a de baixo, com essa daqui. O que a gente espera? Quando a gente faz essa relação, esse cara aqui é muito grande, esse é muito pequeno, esse cara aqui é muito grande, somado ou subtraído vai ser ele mesmo. Tá? Não muda, né? Nossa fortuna continua gigantesca. Só que em cima ela é negativa e embaixo ela é positiva. Então V1' é igual a menos V1 negativo por positivo. Então é menos V1. Quando a nossa esferinha colide com a esfera grande, ela volta com a mesma velocidade no sentido oposto. Tá, ó. Só muda o sentido do meu vetor aqui. Tá? E o que acontece com V2? V2',
a gente tem M1 muito maior do que M2. Esse número aqui embaixo, que está dividindo, é gigantesco. Se eu começo a dividir o meu número, o que eu tenho, por muitas pessoas, vai sobrar quase nada, ou nada. O que a gente diz que é aproximadamente zero. Então, quando a gente colide essa esfera com a Terra fica com velocidade zero. Tá? Um outro exemplo que eu quero chamar a atenção é o exemplo onde a gente tem as massas aqui, ó, a massa de 1 igual à massa de 2. Pergunta, o que esperar de uma situação como essa? O que a gente espera o que esperar de V1 quando as massas são iguais? V1', né? Qual vai ser a velocidade de V1? Aqui, ó, é M1 menos M2 mais M2 é M1, então é M1 menos M1 é zero. Zero vezes qualquer coisa, zero. Tá? Então eu vou... Esse cara vai colidir com esse cara que está parado e ele vai ficar parado. E o que vai acontecer com o V2'? V2', que antes estava parado, ó, ficou 2M1, aqui é M1 mais M1, ficou 2M1 também embaixo, tá? Porque M2 igual a M1, então 2M1 dividido por 2M1, isso dá 1, uma vezes V1. Então o meu V1 ficou, o meu V1, o V2' ficou igual ao V1, ou seja, quando eu colidir aqui, ó o exemplo do pêndulo de Newton, quando eu colidir essa esferinha aqui, ó, que vai chegar com velocidade V1 aqui, essa outra que estava parada vai ter a transferência do momento ao longo de todas essas esferas, e essa aqui que estava parada, ela vai passar a se movimentar com velocidade V1. Aí, ela volta com a velocidade V1, pode ser, e vai transformar esse outro objeto aqui no sentido oposto, né? Agora com velocidade V1 invertida. Então olha lá o que acontece, ó. Essa transferência do momento. E se eu tiver, em vez de uma massa M1, tiver 2M1, duas esferas passam a se movimentar. E se eu tiver 3? Espera lá, só tem duas ali. Quer dizer, a gente tem que acreditar na física. Eu estou enviando 3, eu tenho que movimentar 3. E movimenta 3. Legal, né? Vamos agora ver o caso da situação inelástica. Situação aqui abaixo, inelástica, vamos manter. Então, nós temos uma situação agora inelástica. Nós temos um objeto com massa 1, velocidade 1, que vai colidir no objeto 2 com massa 2. Após a colisão, esses objetos agora sairão juntos, com uma velocidade v. Tá? Então a gente acredita na conservação do momento quando não tem nenhuma força externa, a gente fala que a variação do momento é zero. Tá? Ou seja, o momento antes é igual ao momento depois. Tá? E antes, o que a gente tinha? N1V1 mais M2V2 igual... Agora os corpos saem juntos, M1 mais M2, virou um corpo só, com velocidade V, certo? E o que a gente espera de um movimento com colisão inelástica é que a energia cinética vai ser transformada em outra forma de energia. Vamos ver se isso acontece? A energia cinética... antes ela é igual a de 1 mais a de 2, né? É o M1V1 ao quadrado sobre 2 mais M2V2 ao quadrado sobre 2.
tá? E a energia cinética depois ela é igual a M1 mais M2 V ao quadrado sobre 2. O que a gente vai fazer aqui, nesse caso, é atribuir valores. Só para a gente ilustrar e ver se é verdade essa relação que a gente falou. M1, vamos supor que tenha 1 kg. A velocidade inicial dele era 12 metros por segundo. Colidiu com um objeto de massa 3 kg, que por simplicidade estava parado, só para facilitar as contas. E eu quero saber qual é a velocidade final desse corpo, tá? E quero ver a relação de energia cinética inicial e final. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 vezes 12 mais 3 vezes 0, que é 0. Vai ser 1 mais 3, que é 4, vezes a velocidade. Então é 12 aqui, 4 aqui, V igual a 3 metros por segundo. É a minha velocidade. Então, eu vou calcular a energia cinética aqui, ó, que eu tenho antes. 1 vezes 12 ao quadrado, que é a velocidade inicial que a gente exemplificou. Tá? Aqui 0. Tá? Então isso aqui é 12 ao quadrado, 144 por 2, 72 joules. Joule é a unidade de energia, a gente viu em vídeos passados. E a velocidade que a gente acabou de calcular aqui, que ele tem após a colisão, é 3, que vai ser 3 ao quadrado. A massa total é 1 mais 3 dá 4. Então 3 ao quadrado vezes 4. 32 dividido por 2, 18 joules, certo? Então, ó, compare as energias cinéticas. Tem uma grande diferença entre elas. E quando você ir a fundo nos exercícios, você vai ver que a situação onde os corpos saem juntos é uma situação, uma colisão de maior inelasticidade possível, por vezes chamadas de completamente inelástica, onde você tem a maior transferência de energia cinética para outra forma de energia. Tá? Então, esses aqui são os exemplos de colisão unidimensional. E claro que a gente pode ter aqui, vamos fazer até, uma ilustração de um movimento multidimensional. E claro, como eu comentei no caso dos vetores, né, o trabalho maior é o passo de uma dimensão para 2 dimensões. Aí depois, a ideia de trabalhar com 3, 4, 10 dimensões, basicamente é o esforço matemático para você decompor esses vetores que você tem em várias dimensões, ou o vetor, em movimentos unidimensionais, decompor o seu vetor e aí tratar o seu sistema unidimensionalmente, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos começar passo por passo aqui, ó, no movimento 2D, num plano onde a gente tem um objeto que vai colidir com outro objeto, tá? Numa posição específica, e aí esses objetos vão se espalhar. Tá? Ele tinha, por exemplo, aqui ó, uma velocidade, um P, um momento, tá? P1, e aí ele passou a ter um momento P1' após a colisão. Aqui, a esquerda minha é antes e a direita depois. A colisão ocorre nesse ponto. Esse objeto na parte superior aí tinha um momento P2, tá? Todos são vetores. E ele passou a ter depois da colisão ele foi desviado e passou a ter um momento P2', certo? E o que a gente fazia para tratar uma situação de vetores tal como essa? A gente utilizava um ponto como referência, e aí eu aconselho utilizar a posição, sugiro utilizar a posição onde ocorre a colisão,
E aí a gente define eixos x e y. Tá? Esses são os meus eixos. E aí o que eu vou fazer é basicamente o exercício de decompor todos esses vetores de acordo com os ângulos que eles têm em relação a esses eixos. Tá? Então nesse modulamento aqui, ó, o P2 tem um ângulo alfa com eixo x, o P1 tem um ângulo beta, o P2' tem um ângulo gama e o P1' tem um ângulo θ com o eixo x. E aí, o que a gente precisa fazer é simplesmente decompor o movimento em x, falando que o momento antes é igual ao momento depois da colisão, tá? P antes igual ao P depois. E aí, antes o que a gente tem é o P2. Vamos decompor esse vetor aqui, ele fica cosseno de alfa, mais o P1, a gente decompõe ele no eixo x, fica P1 cosseno de beta. Depois, P2 cosseno de gama, P2', perdão, P2' cosseno de gama. E aqui a gente já está tratando o vetor como um escalar, né? Mais P1' cosseno de θ. Tá? Isso em x. Em y deve acontecer o mesmo. O momento antes em y deve ser igual ao momento depois em y. Assim como em x, né? E aí a gente só deve tomar um cuidado especial com a coordenada y e com todas as outras que houverem extra. Por exemplo, esse vetor P2, a hora que ele for decomposto em y, ele vai ser negativo. Então vai ser menos P2 seno de alfa, tá? Porque ele está sem o ângulo alfa, então é seno de alfa aqui, P2. Já o P1 é positivo quando é decomposto, então vai ser P1 seno de beta, igual, aqui ó, o P2 fica positivo, P2 seno, P2' seno de gama, e o P1' fica negativo, menos P1' seno de θ. Olha, problemas com mais de uma dimensão vai ter essa complexidade matemática e tem que lidar com a álgebra de todos esses números aqui. A gente deve levar em consideração, que a gente fez há pouco, o tipo de colisão, e aí o exercício basicamente é similar ao que a gente fez em 1D, com exceção desse esforço extra na álgebra. Tem uma informação muito útil, né, principalmente mais útil ainda quando tenho mais de dois corpos, tenho vários corpos, que é a situação de descrever o sistema de múltiplas partículas. Veja só, até então a gente tem interpretado os objetos como um ponto material. A gente desenha um objeto grande assim, mas despreza as dimensões desse objeto e trata ele como uma pequena partícula se movimentando, tá? Então isso aqui é tratar o objeto como um ponto material. É isso que a gente tem feito, né? A gente nem tem falado de resistência do ar. O ar, ele afeta bastante esses corpos. A gente faz dessa forma aqui porque ele é uma boa aproximação. Por exemplo, existe um ponto nessa caneta aqui que eu posso aplicar uma força oposta para cima, em que eu consigo equilibrar essa caneta. Eu posso transformar um objeto como esse, bidimensional, tá, ou tridimensional, achar um ponto que é o centro de massa, tá, desse objeto, e esse objeto ser resumido a esse centro de massa.
Um objeto mais complexo, né, de formato mais complexo, como esse martelo, por exemplo, existe um ponto nele em que eu aplico uma força vertical para cima, em que ele é equilibrado, tá? Veja que não é no centro aqui, se aproxima do centro, mas como a densidade de massa é diferente, aqui, né, a parte metálica é mais pesada, esse objeto tem o centro de massa dele fora, tá, do centro de simetria dele. Então, tá, o centro de massa do martelo aqui, ó. Qual é a vantagem de falar desse centro de massa? É que, por exemplo, se eu jogo esse martelo, ele faz um movimento complexo, tá? Eu não vou jogar ele porque isso ainda me resta um pouco de normalidade, mas veja o pincel, ó. Quando eu jogo o pincel, ele gira, mas veja o que acontece com o centro de massa dele, ó. Ele gira, ó. Ele vai girando, mas o centro de massa, ele descreve os movimentos oblíquos e parabólicos. O centro de massa descreve o movimento que a gente aproximou. Tá? Você pode procurar na internet, aí faça a busca aí, sobre o centro de massa do martelo, o movimento de centro de massa dele. Tem até uma figura no Halliday que mostra exatamente, ilustra bem o movimento parabólico desse centro de massa do martelo. E quando a gente começa a trabalhar com um sistema de várias partículas, é muito útil a gente pensar no centro de massa. Tá? Por exemplo, vejamos aqui, ó, 1D, uma situação 1D. Eu tenho dois objetos. Esse objeto, que é o nosso, um átomo, por exemplo, ligado a um outro átomo. Tá? A gente liga eles por molas. Tá? Eu comecei a falar de átomos porque, olha só, o martelo, ele é um material sólido, por exemplo, e ele tem por volta de 10 a 22 átomos, tá? 10 elevado a 20, 10 elevado a 22 átomos, tá? Por centímetro cúbico. É muito átomo. E esses átomos estão ligados quimicamente, tem uma ligação química entre eles, e a gente modula muitas vezes essa ligação química com uma mola. Cada um desses átomos tem um centro de massa, tá? Cada um deles tem um centro de massa. Imagine só que a gente esteja falando aqui, ó, de um eixo X. Então esse átomo aqui tem um X1, esse outro ele tem massa 1 também. Esse outro aqui tem massa 2 e tem um X2, uma posição X2. A pergunta é, como fazer o cálculo, como modular, como encontrar o X do centro de massa desse objeto? No caso aqui, um objeto bem simples de dois átomos. Se o objeto é simétrico, se tem mesmas massas, né, como a caneta, né, a gente imaginou, o centro de massa próximo ao meio, né, a nossa intuição nos levou ao meio. Mas um objeto de distribuição de massa diferentes, ele terá posições diferentes desse centro de massa. E a gente consegue calcular. Como? Isso aqui é uma posição, certo? É um escalar, uma posição. A gente vai relacionar a posição dos dois átomos e ponderar pela massa. A massa de um mais a massa do 2 e a soma total de massas. Tá? É assim que a gente faz. A gente pondera a posição pelas massas. Certo? E se fosse um movimento bidimensional, se fosse uma distribuição bidimensional de partículas? Então você tem aqui, ó, Y e X. E aqui você tem o objeto 1 e aqui você tem o objeto 2. Tá? O M2 aqui e aqui o M1. Esse objeto 1 tem uma posição R1, tá? O objeto 2, uma R2. A diferença de posição entre eles é esse vetor aqui, tá?
E haverá o vetor centro de massa em algum ponto ao longo dessa linha de diferença entre eles, tá? E esse é o vetor R centro de massa. Como saber calcular esse vetor para 1D, para 2D, perdão, agora? Então é um vetor e exatamente a mesma distribuição de vetores, só que agora ponderado, tá, pelas massas, né? De 2 aqui. Se eu tivesse mais do que 2, se eu tivesse inúmeros desses caras, então eu somaria todos eles, tá? Todas essas massas, todos esses vetores. E aí, o meu R do centro de massa ficaria a somatória de todos os R's e todos os M's, tá? Certo? Dividido pela massa total, ou pela massa total, ou você pode dizer pela somatória de massas, certo? O que é interessante aqui é que se a gente fizer a derivada desse vetor, dr, o que a gente obtém ao longo do tempo? Obtém a velocidade, o vetor velocidade. E esse vetor velocidade, se a gente tem uma colisão onde a gente não tem atuação de forças externas, igual a zero, onde a nossa variação de momento é nula, a velocidade do centro de massa do objeto é nula. Perdão, não tem variação. Ela é constante. Se você tem um movimento uniforme do centro de massa, ele continua com velocidade uniforme. Se ele está parado, ele permanece parado, que é uma relação inercial, certo? Por exemplo, esses dois objetos com o mesmo momento, tá? Mesmas massas, o centro de massa estaria ao longo dessa distribuição aqui, ó, dessa linha, x. Então, a velocidade do centro de massa seria constante, tá? Ou zero, ou igual a uma constante. Então, aqui foi uma introdução de colisões, introdução de ideia de momento, impulso, e como Newton descreveu o seu teorema, né? A sua lei, e como nós podemos aplicar essas ideias para corpos em mais do que uma dimensão e para múltiplos corpos, tá? No próximo vídeo a gente discute como resolver exercícios dessa natureza. Muito obrigado pela atenção.